é uma resposta, né? É uma resposta que ela, às vezes, a gente pensa assim, mas isso não me satisfaz. Porque como é que eu vou saber? Vamos imaginar uma situação assim. Entra um assaltante na minha casa. Entra lá e eu acordo e o sujeito está lá pegando tudo que é meu, né? Fazendo uma limpa lá na minha casa. O que eu faço? Né? A gente fica pensando, o que faço? Se eu não atacar, eu posso morrer. Se eu atacar, eu posso matar. A gente sempre tem que pensar que nós somos muito, assim, temos uma probabilidade muito menor de ganhar uma briga dessa, porque a gente não tem esse hábito, né? Eles têm, né? Eles estão calejados com isso, eles são treinados para isso, a não ser que seja um ladrão muito bobo, daqueles que fica preso em grade de janela, né? Porque vários já ficou preso na chaminé da casa, na grade da janela, e foi uma situação extremamente constrangedora, porque na hora que ele ficou preso, ele perdeu a roupa, foi um horror, né? Já é uma punição enorme um negócio desse, né? A menos que seja um ladrãozinho tão sem vergonha desse, não é muito fácil a gente imaginar também se é ou se não é, né? Então, como é que eu faço, né? Ele está me ameaçando, está ameaçando minha família, eu tenho a chance de pegá-lo, de matá-lo, e aí, mato ou não mato, né? Ninguém sabe. Só a própria pessoa, na hora, é que pode saber, né? Só quem passa pelo momento é que pode saber. Com certeza, não havendo intenção, terá minimizada essa situação. Agora, o que os espíritos dizem é isso. Só a necessidade pode desculpar essa pessoa. Se não tiver alternativa, né? Se for a minha pela dele, aí teremos uma desculpa aí. Mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. Então, numa hora dessa, de tanto estresse, né, de tanto problema, seria difícil a gente até conseguir se manter calmo para receber uma intuição, né, reta. Mas aí é aquela história. Temos que ter muita fé, confiança e certeza naquilo que estudamos. Não tem lá também no outro capítulo do que eu já acabei de falar, que seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis se não estiver na hora? Então, uma coisa que se junta a outra. É ter confiança de que realmente não vai, né? Que não vai morrer se não tiver na hora. Mas se tiver na hora, matando ou não matando, vai morrer. Matando o outro ou não, vai morrer, né? Então é aquela história, sempre que a gente puder, com certeza, poupar a vida da outra pessoa, seja qual for a circunstância, segundo os espíritos, é o que se deve fazer. Não é muito fácil fazer essa distinção, né? Discernir isso aí na hora não é muito fácil. Aí vamos contar aí com a ajuda do anjo da guarda, porque aí ele atua, com certeza ele atua. O anjo da guarda só não vai evitar que passemos por dificuldades que a gente tem que passar, mas no momento desse, se a gente tiver condição de pedir ajuda, vamos pedir. E isso dá, porque no desespero a gente lembra de Deus, né? Todo mundo no desespero lembra de Deus, até quem não acredita nele. Até quem não acredita nele, chama por ele, né? Então, com certeza, esperemos que nós nunca estejamos numa situação dessa, mas se caso esteja aí, marcado aí nas nossas atitudes, aí como consequência das nossas atitudes, né? Passar por uma situação dessa, peçamos ajuda a Deus, porque chega. O anjo da guarda vai estar ali para atuar e a nos intuir a fazer a melhor coisa, né? A melhor escolha. Na 749, Kardec pergunta: o homem é culpável pelos assassinos que comete na guerra? E eles dizem não, quando é constrangido pela força. Olha, pega um grupo de rapazes aí com 18, 19 anos, manda lá para o fronte, né, de uma guerra. Ele não é culpado pelo que ele está matando, ele está lá para isso, né? Ou ele ou o outro. Então, ele não tem essa culpa. A força da circunstância é uma provação, uma expiação para ele.
ele ter que passar por uma situação dessas. Porque senão também ele vai ser um suicida, né? Vai se oferecer lá em sacrifício. Agora, olha o que eles respondem, e é o que mais acontece, né, nas guerras. Mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também, o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Ele não é culpado, ele não tem aquela responsabilidade porque ele está matando. É uma situação para ele imposta. Agora, ele é responsável pela crueldade que vai impor aquela pessoa que está ali, né, na frente dele. E crueldade, que é o chamado crime de guerra, né? O chamado crime de guerra. É aquele que não tem necessidade daquilo e é feito. Isso naquela guerra do Golfo, naquela guerra que teve lá no Iraque, isso teve muita crueldade, muito, mas eles são campeões nisso também, né? A gente aprende com o reino animal essa questão de matar, né, por necessidade. Por causa da cadeia alimentar, o animal mata o outro para ele comer. É triste a gente ver isso, que a gente vê esses documentários, a gente vê, é horrível, mas é necessário, ele precisa comer. Ele tem uma família, né, uma família de leões, por exemplo, está lá com sua cria. Se ela não levar a comida, eles vão morrer. Ela tem que caçar, ou o leão, para levar lá para os filhotes, eles vão morrer. Aí é pena ver quando ela caça e mata a presa, mas ela está matando por necessidade de matar. Isso aí é da própria natureza. Mas é impressionante que os animais não são cruéis. Eles não matam com crueldade. Eu não sei se vocês já assistiram esse tipo de documentário. Quando um leão, um leopardo, seja o que for, quando ele vai pegar a sua presa, ele joga ela no chão. Claro que ele vai pegar ela por trás. Ele vai pegar, ele vai correr atrás, ele vai dar o bote, ela vai cair. Cai no pescoço. É uma só. Não há um sofrimento, a gente não assiste isso quando vê. Eles matam e as fêmeas ensinam seus filhotes a fazerem isso. Então, eles não estão matando pelo prazer de matar, eles não são cruéis. Nunca se viu um animal cruel, a não ser aquele que foi treinado pela mão do homem para fazer isso. Que são as rinhas de galo, as rinhas de pitbull. Depois bota a culpa no animal, que o animal é violento, que o animal mata. Quem mata é o homem que ensinou ele a matar. Não é ele que mata, né? Então, os animais não possuem crueldade. Porque a crueldade não está no instinto, ela não faz parte do instinto. A crueldade é um resultado da análise da razão. O que eu posso fazer para fazer o outro sofrer? A consequência de um raciocínio. Não é instintivo. O instinto é natural no ser, como também a razão e a inteligência. Só que na inteligência, né, associada à razão, o homem usa o seu livre-arbítrio, coisa que os animais não têm. Então, a crueldade só existe no reino nominal, no reino da inteligência superior, e não existe no reino da inteligência inferior, porque ela não é parte do instinto. Eles matam por instinto. Não querem ser cruéis, não querem fazer a presa sofrer, simplesmente querem comer, querem se alimentar. Então, eles instintivamente, eles sabem exatamente aonde eles vão morder, né? E rapidamente, um leão mata um antílope, mata um búfalo daquele tamanho, né? Se ele quisesse ser cruel, ele poderia, mas ele mata rápido. Ele joga no chão e vai no pescoço. Aquilo é instantâneo, sufoca, pronto, morreu. Agora, não é o que a gente às vezes vê acontecer, né, na inferioridade humana. Kardec perguntou, por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Tá vendo? Falou dos povos primitivos, não falou dos animais, não. Não existe crueldade no reino animal. E eles respondem, entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Isso não existe no reino animal. Espírito é alma, não é espírito ainda.
não tem livre-arbítrio, só é espírito quando está de posse do livre-arbítrio. É depois que aquela alma, que aquele princípio espiritual fez sua caminhada. Então, entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Essa resposta é muito importante para a gente, principalmente nesse período que vem aí agora. Ele se entrega aos instintos animais e, como não tem outras necessidades além das corpóreas, quer dizer, é como se ele se entregasse aos instintos animais. Eles fazem o que os animais fazem, matam, mas com o requinte de crueldade que um animal não faz, né? Outras necessidades, além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, olha só, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir e arrefecer essa influência. Isso explica a situação da nossa Terra, a inferioridade moral que reina na Terra. Por isso, quando a gente fala que a gente tem que ter cuidado para não abrir porta, porque quando a gente abre, não é coisa boa que entra, não. Porque quem está na sintonia espiritual da Terra são espíritos tão inferiores quanto nós que aqui estamos encarnados. É a nossa sintonia inferior que atrai a sintonia inferior deles. Então, nós estamos sob influência, como a gente diz que influência espiritual, da influência espiritual ninguém pode fugir, e não pode mesmo. Não tem como, não existe nada que possa nos salvar da influência espiritual. Somos energia, estamos num corpo, ao sairmos dele, continuamos como energia, até mais livre, que já não tem o corpo para entravar. Temos mais acesso do que encarnado, tanto que a gente fala, inimigo é preferível vivo do que morto. Inimigo morto é um problema sério, porque o inimigo morto, a luta é muito desigual. Ele não tem corpo. É muito desigual. Se a raiva permanece, se o ódio está ali presente e ele morreu, ele vai continuar fazendo tudo o que fazia e muito mais. Ah, mas Deus permite? Deus não permite, ele não deu permissão para isso. Mas o nosso livre-arbítrio e a nossa inferioridade, a nossa sintonia no mal deu. Aí, chupa, e vai. Aí, aquele inimigo que nunca entraria na nossa casa, vai estar sempre lá. Fazendo refeição com a gente, dormindo com a gente, infernizando a vida da gente. Tá lá. Porque ele não tem corpo. Porta não fecha do lado de fora. Paredes não são obstáculos para ele. Então, é uma luta muito desigual. Ah, mas o que pode evitar isso? A elevação da sintonia para o bem. Evita na hora. Se nós não nos sintonizarmos com aquela raiva, com aquele ódio, ao contrário, né? O inimigo morreu. Aí a gente começa a não achar que ele é bonzinho, nada disso, que isso é bobagem. Isso é medo que ele venha puxar a nossa perna, né? Ninguém gosta de falar do morto. Não, o inimigo virou amigo, virou bonzinho. Coisa nenhuma, virou nada disso. Vai ficar até pior às vezes. Então, aí é aquela questão. Se nós mudarmos a nossa sintonia, orarmos por ele, tentarmos neutralizar a sua influência. Isso não precisa ele estar morto, não. Ele está vivo, também acontece isso. É a sintonia, é a elevação do pensamento para o bem que corta qualquer ação de um espírito imoral inferior conosco. Só isso pode evitar, mais nada.